E hoje, como eu falei na abertura do programa, hoje, dia 3 de agosto, é dia do capoeirista. Essa lei foi aprovada em 7 de agosto de 1985, Lei 4.649. E hoje, com certeza, nós temos uma liderança da capoeira aqui na cidade de Rio Claro, e a gente tem o grato prazer de estar trazendo para o programa para falar um pouco sobre essa modalidade esportiva, o Tércio Sabino, que é conhecido no meio da capoeira como o Coelho. Bom dia. Eu chamo de Coelho ou chamo de Tércio? Bom dia. Bom dia, Nascimento. É um prazer estar aqui com vocês. Cara, pode chamar de Tércio, pode chamar de Coelho, pode chamar de Tércio Coelho. Faz parte, né? Faz parte, tudo faz parte de mim, vamos assim dizer, né? É verdade. E o Tércio já é conhecido aqui do nosso programa, já esteve aqui inúmeras vezes, inclusive ele sempre trouxe um mestre da capoeira baiano. Exato. E a gente tem sempre a grata lembrança de lembrar dele, verdade. O mestre Boca Rica. Aí é a nossa flor, a fina flor da capoeira, o mestre Boca Rica, que esse ano ele completa 90 anos de idade, né, Nascimento? Então, e tá nativa, viu? Tá nativa. Você lembra quando a gente esteve aqui há 10 anos atrás, comemorando os 80 anos dele? Verdade. Depois disso, a gente chegou até a falar numa possível aposentadoria, mas você tá vendo aí, completando 90 anos, tá nativa. Esse ano tem muitos eventos para ele viajar e tá firme e forte, nosso querido mestre. Esse ano eu tive com ele em março, foi maravilhoso estar na casa dele lá, junto com ele, e tá levando bem a capoeira na vida dele. Muito bom. Murilo Pompermaier, bom dia, prazer tê-lo conosco. Com certeza você tem inúmeras perguntas para fazer para o Tércio. Tércio Coelho. Muito bem, muito obrigado, Narcissa. Bom dia, Tércio. Bom dia, satisfação tê-lo aqui. Bom dia, Ademir, Marcos, Lucas, ouvintes internautas. Tércio, gostaria que você falasse, contasse, né, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, quando é que foi que você se atentou ali que a capoeira mudaria a sua vida de forma definitiva? Cara, eu vejo assim, a capoeira, ela entrou na minha vida muito cedo, né? Então, eu acho que talvez eu acreditava que ela mudaria a minha vida olhando primeiro para o meu mestre, né? A gente tem na capoeira a figura do mestre como a nossa referência, né? Então eu olhava para o meu mestre e falava assim, cara, eu quero ter uma vida como a dele, viver daquilo que gosta, que ama. E eu acreditava que, e assim, desde sempre eu quis ser um professor, um profissional da capoeira. Então a capoeira me levou para poder estudar, querer me aperfeiçoar, né? Eu me mudar para Rio Claro, que eu sou natural de Uberaba, Minas Gerais, foi exatamente nisso. Eu vim para estudar educação física, né? Também sou professor de educação física, né? Mas eu digo que, antes de tudo, eu sou capoeirista, porque a capoeira me fez buscar ir atrás do conhecimento para me aperfeiçoar enquanto profissional, enquanto professor de capoeira, que eu gostaria de ser. E assim, aí eu percebo que a capoeira transformou a minha vida a partir do momento que eu vejo que ela me prepara. Em todo lugar que eu vou, Murilo, eu sempre vou ser o capoeirista, né? Eu entrar aqui dentro desse estúdio, eu entro como capoeirista, né? Eu, enquanto professor de educação física, eu sou um professor de educação física capoeirista. Então a capoeira, ela me prepara para poder falar em público, para poder ter o olhar pelo outro, porque a capoeira é no coletivo, né? Entender o respeito que eu preciso ter pelo outro, né? Entender essa filosofia da capoeira, que está dentro dessa coletividade, da olhar pelo outro, de cuidar do outro e também se sentir integrante e responsável dentro da sociedade, né? Ademir Sartori também está conosco. Bom dia, Ademir, prazer tê-lo aqui no nosso programa e com certeza também quero falar com o mestre Coelho. Bom dia, Nascimento, bom dia, Murilo, bom dia, Marcão, bom dia, Lucas, bom dia, Tércio. Bom dia para você que está nos vendo e ouvindo. Tércio, teve uma época, alguns anos atrás, sem precisar, mas que quando você falava em capoeira, algumas pessoas torciam o nariz, ficava meio assim, porque capoeira era tida como um esporte, não era da elite, era um esporte mais de nicho. Isso daí mudou hoje, Tércio? Demir, mudou, mas a gente também não pode esquecer a raiz da onde a capoeira ela vem, o porquê que ela foi criada. A capoeira sempre foi
uma excelente atividade. Por que existiu todo esse preconceito com a capoeira? Porque a gente vive num país racista. É por isso, porque vai ter gente que vai falar que até hoje a capoeira continua da mesma forma. Mas não vai ver o tanto que ela expandiu. Hoje a capoeira está no mundo inteiro, no mundo todo. Eu mesmo tive a oportunidade de ir para outros lugares no Brasil e no mundo por causa da capoeira. Hoje a capoeira ela está em grandes instituições de ensino, universidades, ela está em grandes escolas, vou falar da minha realidade aqui, em escolas particulares que a gente tem uma história dentro da cidade, com escolas centenárias, né? Mas ela também continua fazendo parte da sua essência. A capoeira, eu costumo dizer para os meus alunos, ela é o que a gente faz aqui dentro da nossa escola, dentro do nosso grupo, mas ela não é apenas isso. Porque a capoeira, ela tem dentro da sua história a resistência, ela tem da sua história a transformação social. Então, assim, se lá atrás existiu isso, não foi só com a capoeira, foi com todas as outras manifestações culturais afro-brasileiras, que infelizmente num país racista como a gente vive, até hoje vai ter gente que não vai colocar na mesma balança o samba e o sertanejo. Só que quem vendeu o Brasil para o mundo foi o samba, não foi o sertanejo. Mas isso também não quer dizer eu não estou querendo dizer que o sertanejo não tem o seu valor. Pô, eu adoro música sertaneja também. Mas a gente tem que entender isso. Por que a gente acha que a capoeira não tem esse valor, por exemplo, que tem outras lutas, como a gente vai ter lutas orientais? É devido ao nosso preconceito que a gente faz em relação à capoeira. E ela expandiu e evoluiu demais. Mas a gente tem que passar a ter o olhar de entender o valor que a capoeira tem na vida de cada praticante. Né? Porque a gente vai falar de uma outra arte, porque vai ver os praticantes. A capoeira tem esse mesmo valor ou mais. E só para ilustrar ainda mais o que o Pércio acabou de mencionar, hoje a capoeira está em 150 países. Aqui no Brasil, ela é praticada por mais de 5 milhões de adeptos. Estou certo ou estou errado, Tércio? Perfeito na pesquisa. E assim, Nascimento, é um número expressivo, porém, infelizmente, a gente percebe que o brasileiro precisa conhecer muito ainda da sua cultura, muito ainda das manifestações culturais afro-brasileiras, né, que é a raiz de toda e qualquer... é a raiz da nossa sociedade, da nossa formação social, né? Então, assim, eu costumo dizer que o brasileiro, nós brasileiros, a gente acha que a gente conhece da nossa cultura. Tantas outras manifestações que tem aí espalhado pelo Brasil, né, que é um país riquíssimo em cultura, e a gente acha e conhece, né? Igual a gente vê a pessoa, quando ela não conhece da capoeira, ela fala assim: ah, você dança capoeira? Ah, você luta capoeira? Aí você vai ver a capoeira, né, dentro do seu ritmo, ela encanta a pessoa. Aí você vai ver a pessoa que tá, às vezes viu a roda de capoeira numa praça, e ela vai bater a palma acompanhando, ela chega batendo uma palma que não existe, que é uma palma com 4 batidas, 4 tempos. Mas eu entendo também, tem uns porquês que as pessoas às vezes fazem isso, né? Eu entendo também a pessoa falar: você dança capoeira, por quê? Porque é uma questão assim, se tem música, tem dança. Mas a gente não esquecer que lá atrás, a capoeira é a luta que se transforma em dança, justamente por ela ser uma luta de sobrevivência, de resistência. A gente não pode, por exemplo, tem muita gente que acha que a capoeira é a luta que não encosta. Gente, uma luta que não encosta, melhor não servir para nada, melhor a gente fazer a luta do sopro, né? Agora, a capoeira, ela necessita encostar o tempo inteiro? Não, porque eu posso te dizer que das lutas que existem, se a gente for pegar, a capoeira é uma das lutas mais brutas que existem. Toda luta, ela existe o material de equipamento, né? Que seja um tatame, que seja a luva, que por mais, por exemplo, o boxe, por mais que seja uma trocação franca ali, a luva não deixa de ser um material de segurança, tem o capacete. Capoeira, meu amigo, né? Camiseta, calça não vai segurar, né? Então, a gente aprende a se defender sim, mas a gente tem que entender, não é o tempo inteiro que
que tem esse contato, né? Então a pessoa precisa ir conhecer mais, porque ela ainda vai continuar achando que a capoeira só está no salto mortal, que a capoeira tem um brimbal, que o capoeirista dança. Aí lá atrás, quando a capoeira se transforma, né, a luta que se disfarça em dança, ela se disfarça na dança para quê? Para enganar o feitor, para enganar aqueles que não poderiam ver, né? Porque proibiam aquilo. Aí até hoje eu vejo que ela continua enganando, só que engana de outra forma, a pessoa não vai conhecer. Ela acha que conhece a capoeira e deixa de aproveitar algo tão bom que é conhecer aquilo que vai fazer bem para a vida dela, para a saúde dela, para o dia a dia dela. Então, a capoeira é riquíssima, assim. E como é uma luta de resistência, tanto é que em 1890 ela foi proibida no Brasil, né? Proibida. Decreto 847 do Código Civil Brasileiro. Tinha lá o artigo que falava dos vadios e capoeiras. O que eram os vadios? Seriam pessoas classificadas que não tinham ocupação, que ficavam pelas ruas. O capoeirista, né? Na verdade, esse nome capoeirista não era utilizado, era o capoeiro. O nome da atividade passava para a pessoa. Ele era classificado como um vadio, era visto como alguém que não tinha ocupação, que estava à toa pela rua, né? O que seria hoje o que a gente tem a pessoa em situação de rua. Né? Você pensar... E assim, eu ensino isso para as crianças, meus alunos, que tem que ter consciência. Porque você aprender a capoeira é você aprender a história do Brasil. Quando você aprende a história do Brasil, do nosso país, e entende toda a maldade que foi feita com nossos irmãos africanos, seus descendentes aqui no Brasil, e não só no Brasil, né, que a Europa, os europeus fizeram com o continente africano, com os africanos, vamos assim dizer. Quando a gente entende a história, mas voltando para o nosso país, entende a história do nosso Brasil, a gente entende que faz todo sentido a capoeira ter nascido, ela ter existido. Porque, tempo atrás, nesse mental, fazendo uma reflexão, eu falei, foi até difícil eu externar isso, mas eu coloquei, falei assim, cara, como eu gostaria que a capoeira não tivesse existido. Eu, enquanto um profissional, um professor, um mestre de capoeira, falei, caraca, eu gostaria que a capoeira não tivesse existido. Eu gostaria que a capoeira não tivesse existido, mas que ela não precisasse ter existido por causa de toda a maldade que foi feita no Brasil no período da escravidão. Ô, Tércio, aproveitando já que você falou essa parte, um pouco de história é interessante. Reza aí, eu não sei se é lenda ou se é fato histórico, você está mais por dentro, a gente sabe, fica ouvindo as histórias, né? Que no caso a capoeira foi tida como dança na época da escravidão, é aquilo que você disse. Como eles brigavam muito entre eles e para evitar que eles fossem presos ou açoitados, os negros, então, falavam que era uma dança que eles estavam fazendo ali no terreiro, mas, na realidade, era uma luta ferrenha que acontecia. Isso é verdade ou é uma lenda que surgiu da história? Na verdade, o que a gente tem dentro de estudos é assim, existiu essa proibição, né? Claro que a partir só de 1890, que é uma proibição caracterizada como um ato criminoso, né? Que é nesse artigo, mas... O que a gente tem dentro da oralidade, que né, a cultura afro, ela vem dentro dessa oralidade, né, contada de geração em geração, é que, de fato, existia essa prática, a luta se disfarça na dança para que, achar que está naquela brincadeira, né, que em alguns lugares eram até chamadas de brincadeira de Angola, aquela vadiação. Hoje em dia, por exemplo, esse nome de vadios e capoeira, quando dentro da capoeira a gente fala vadiar, é a mesma coisa que jogar a capoeira. Dentro dessa vadiação, dessa forma de brincar, de dançar a capoeira, na verdade era uma prática de treinamento, né? Então, se camuflava a capoeira na dança, mas nessa ideia de ser uma prática de treinamento. Então, quando não estava se observando, aí era uma prática mais da virilidade, ali, do corpo estar preparado para a luta, para a sobrevivência mesmo. E Tércio, você abordou um assunto que é muito importante, né? A gente não pode deixar de falar desse preconceito que sempre houve e que ainda persiste, né? Sim. O racismo, né? Você mencionou, foi muito feliz no que disse, é necessário, a gente não pode deixar de falar isso. Você há tantos anos, né? Na capoeira, vivenciando tudo que ela representa como manifestação cultural fortíssima, né? Por que ainda resiste esse preconceito? Por que ainda esse tipo de coisa... persiste e insiste, vamos colocar assim, sendo algo ali execrável, mas muito presente ainda. Como é que você vê, estando ali já há tantos anos, né, na capoeira, como é que você poderia falar para o nosso ouvinte? É um assunto que a gente não pode deixar, né? Sim. Podia estar falando de outras coisas também, que são importantíssimas, mas não podemos deixar de lado isso, né? Cara, é triste a gente pensar que, né, a gente
tá em 2026, tendo que ainda falar do racismo, né? Assim, eu, enquanto mestre de capoeira, eu sei o peso que isso tem, né? Eu sou um homem branco, dentro de uma cultura afro-brasileira, né? E tenho a oportunidade de disseminar o meu conhecimento através da capoeira. Pelo mundo aí, eu tenho hoje um canal no YouTube, que é o Beirim Batida, que diariamente eu falo com gente do mundo todo, e vivo a realidade do profissional de capoeira, né? Que a gente vê ainda pessoas que têm esse preconceito. E aí, eu volto a falar, não é só com a capoeira, esse preconceito, ele tem nome, e é o racismo, né? E a gente pensa, por que isso existe até hoje? Existe até hoje porque a gente ainda não entendeu o que a gente precisa fazer ou entender a importância de políticas que são chamadas políticas de reparação para que as oportunidades sejam dadas. Eu me contesto muito se, sabe, eu consegui atingir dentro vamos assim dizer, do mercado da capoeira em Rio Claro. Eu reconheço todo o esforço onde eu venho conseguindo andar, onde eu consegui chegar, onde eu tenho conseguido, melhor dizendo. Mas eu me contesto muito, será que se eu fosse um homem negro, seria dado o mesmo espaço? Entendeu? Uma vez eu conversando, né, em época de pandemia, numa live com outro capoeirista que eu admiro tanto, e um homem negro, e sabendo toda a história de vida, a gente tinha praticamente a mesma idade. E eu falei, cara, eu não passei metade das coisas que ele passou. E aí eu pergunto, será que ele quis menos do que eu? Será que ele mereceu menos do que eu? Ou, ao contrário, será que eu quis mais do que ele? Será que eu mereci mais do que ele? Então, a gente vive essa situação desse racismo até hoje porque as oportunidades que são dadas não são as mesmas. Não são as mesmas. Olha para o lado. Nós 4 aqui, tem um homem negro e 3 homens brancos. E um desses homens brancos tem para falar da cultura afro-brasileira. A gente tem que ter consciência. O branco só vai entender, não vai passar, só vai entender. Eu falo pela minha experiência. A capoeira sempre me possibilitou ser um cidadão mais consciente. Mas eu passei a entender que, de fato, existe um preconceito enorme quando esse preconceito passava para mim. Ah lá vem o pai de santo por causa da vestimenta da capoeira branca. E qual que é o problema de ser um pai de santo? Se eu sou, se eu não sou, ou se eu era, ou se eu não era, não tem nada a ver. Mas quer usar um termo desse pejorativo, lá vem o pai de santo, é macumba isso aí que você faz, sabe? Então a gente tem que olhar para nós mesmos e o que esse tipo de atitude vai levar a gente, para onde está levando a nossa sociedade, sabe? A gente está em 2026 vendo um jogador como um Vini Júnior sofreu o que sofre na Espanha. E aí, é interessante, eu converso com as crianças, né, a questão da gente entender sobre o racismo, porque a escravidão no continente africano, ela é justificada pelo europeu, e isso foi, durante anos e anos, compreendido que era aceitável escravizar o africano simplesmente pela cor da pele. Você vai falar assim, mas no continente africano já existia escravidão. Existia, realmente, mas era uma outra forma, uma outra relação social em relação àquilo. Né? Assim como existia também na Grécia e tudo mais. Porém, a justificativa é da cor da pele. E aí eu falo assim, mas eu não tenho culpa, né? Eu não escravizei ninguém. Falei, concordo, você não escravizou, ainda bem, né? Você não escravizou ninguém. Mas, já que você não escravizou ninguém, explica então para o negro de hoje por que ele sofre uma consequência de uma coisa que acabou em 1888 assinada em lei. E estamos em 2026, ele está sofrendo isso. Se você conseguir explicar o porquê que ele sofre até hoje, isso, aí a gente vai ter evoluído muito, né? Porque aí você vai falar, precisa parar. E a gente vê dentro da gente que nós, infelizmente, temos práticas racistas. Nós temos práticas racistas. Por quê? Porque esse racismo está entranhado dentro da nossa sociedade, infelizmente. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ser antirracista. Porque racista é a pessoa. Então, você tem que ser antirracista, começando dentro de você. Fala, cara, por que eu acho que, se eu estou atravessando a rua, estou vendo um jovem negro lá do outro lado, eu estou achando que talvez possa acontecer alguma coisa? Não tem que achar nada. Você não tem que achar nada. Por que ele... Agora, será que dentro da cabeça dele também não está assim, caraca, aquele cara que está vindo lá, só está vindo eu de cair ele de lá? Acho que ele vai me assaltar.
A gente precisa evoluir muito. É verdade. São 11 horas e 25 minutos. Só deixa eu registrar aqui a Kise. Tá mandando um abraço aqui. Bom dia, mestre Coelho e a todos. O Vinil também tá mandando aqui um bom dia pro mestre Coelho. Muito obrigado aí pela audiência. E a gente vai fazer um intervalo comercial. E na volta, o mestre Coelho trouxe aqui o seu birimbau e com certeza ele vai tocar uma música para nós. 11h26, a gente volta já. Estamos aqui com o Tércio Sabino, ou mestre Coelho, falando sobre capoeira. E hoje é o dia do capoeirista, dia 3 de agosto. E essa lei de 1985, 7 de agosto, que ela foi aprovada através da lei 4.649. E a gente estava conversando aqui fora do ar, eu perguntei para o Tércio o seguinte: por que não existe na rede municipal ou estadual essa matéria sobre capoeira? A gente precisa evoluir muito, né, Nascimento, nessa questão de trazer a capoeira dentro da escola. Já existem leis estaduais, por exemplo, o estado da Bahia, que é, vamos dizer, o berço da capoeira no Brasil, ou foi o estado que mais desenvolveu a capoeira. O estado da Bahia hoje tem uma lei estadual de inserção da capoeira nas escolas. Ainda está em período de ação mesmo, de colocar isso em prática, mas está bem avançado. A cidade de São Paulo, ela tem a lei que foi aprovada para a inserção da capoeira no ensino público nas escolas. Então, aqui eu faço até um apelo, né, ao governo municipal, do prefeito Gustavo Pericinoto, da nossa secretária Valéria Vélez, da Educação, né, que a gente possa trazer a capoeira para dentro das escolas. Nós temos excelentes profissionais de capoeira, sabe, que faça parceria público-privada, ou que crie um edital, uma forma de trazer, que seja talvez pelo esporte, o esporte oferecer essa atividade vinculada à escola. Tantos capoeiristas amigos meus que já estão dentro de escola, mas simplesmente estão utilizando o espaço da escola municipal, porque o diretor oferece o espaço, e isso a gente poderia estar beneficiando várias e várias crianças. A capoeira não... É claro que o que chama a primeira atenção é o lado físico, o lado motor dela. E eu posso te dizer uma coisa: não tem atividade. Aí eu sei que eu posso ser suspeito a falar, mas agora eu estou falando como professor de educação física. Não tem atividade nenhuma melhor do que a capoeira para preparar o corpo dessa criança a longo prazo. Sabe? Questão de melhorar a capacidade física, equilíbrio, flexibilidade, força, velocidade, tempo de reação, mobilidade. A capoeira prepara o ser humano, o indivíduo, para diversas possibilidades ao longo da vida. Hoje eu comentei com vocês, eu estou ali iniciando no jiu-jitsu, estou aqui com meus 40 anos quase, iniciei no jiu-jitsu, de certa forma, tarde, e eu falo para você, o que me mantém vivo dentro do jiu-jitsu é a capoeira. O capoeirista, ele vai tentar dar o melhor e vai fazer até bem aquilo que ele se propôs a fazer. Então, a gente está pelo lado físico, a gente tem o lado musical, o lado histórico. Então, isso dentro da formação para uma criança, a capoeira é fundamental. Tá? Ela é fundamental. A capoeira é uma atividade que a criança aprende a lidar com a complexidade, que ela está numa roda, ela quer jogar, mas ela tem que cantar, tem que bater palma, ela tem a mensagem daquela música que conta um fato histórico, que ela vai aprender sobre também poesia, ela vai aprender a tocar um instrumento, ela vai aprender a cantar, vai despertar nela às vezes a vontade de criar uma música. Então eu faço esse apelo ao nosso prefeito e gostaria muito que essa mensagem chegasse nele, entendeu? Que não faça de conta que é amigo da cultura. Não faça de conta que é amigo da cultura. Eu, enquanto capoeirista, vou ser sempre capoeirista, um agente de cultura. Por favor, prefeito Gustavo Pericinoto, não faça de conta que o seu governo é amigo da cultura. É uma vergonha a gente ter tantos agentes culturais sem receber há tanto tempo, fazer de conta que gosta. Porque senão a gente vai falar assim, nossa, você quer que a população fale, no tempo do Dalberto, e a gente sabe o que estava acontecendo depois, o que estava acontecendo no tempo do Dalberto. Que, aliás, é dentro do seu tempo também. Então, não faça de conta que é amigo da cultura. Amigo da educação já fez também, que a gente sabe o que faltou dentro das escolas. Então, por favor, vamos fazer acontecer de verdade. Acontecer de verdade. A cultura precisa do governo municipal. A cultura precisa da Secretaria de Cultura. Os agentes culturais estão aí. Eu estou falando pela capoeira,
mas eu falo também por todos, os músicos, os atores, todos aqueles agentes culturais que, de certa forma, desenvolveram algo, estão esperaram tanto tempo a receber, não sei nem se já conseguiram, acredito que não. Então, por favor, governo municipal do prefeito Gustavo Priscinotto, Gustavo, não faça de conta que apoia a cultura, apoie de verdade. Porque a cultura, a longo prazo, a gente vai ter um cidadão mais consciente, vai ter um cidadão mais educado, entendeu? Para a gente poder fazer o melhor pelo nosso povo. É isso. Mais alguma coisa? Eu queria que o professor falasse um pouquinho, Tércio, sobre a importância da música para a capoeira, do berimbau também, para aqueles que estão nos ouvindo, de repente não. E nos vendo também, né? Tem essa curiosidade, essa dúvida. Você sabe que, Murilo, tem muitas pessoas que às vezes vêm para a capoeira nem pelo lado motor, lado físico. Claro, ela é uma excelente atividade física, mas principalmente pelo lado da música. Ou mesmo a pessoa, ela vem pelo lado da atividade física e quando ela descobre, ela desperta, vamos dizer, desperta a sua musicalidade. Nossa, acho que o momento que eu mais gosto é quando tem o contato com os instrumentos e tudo mais. Então, a música na capoeira, ela conecta o seu praticante, o jogador de capoeira, com um ambiente saudável, um ambiente gostoso de você praticar, né? Você, por exemplo, está dentro de uma roda de capoeira e você acabou de jogar capoeira, mas aí você sabe, poxa, eu vou tocar o instrumento, vou bater palma, vou cantar. Então a música, ela faz com que todos participem do ambiente da capoeira, que é fundamental, a música para capoeira. Hoje a gente fala que a capoeira não nasceu com a música, mas hoje a gente fala que, por exemplo, sem berimbau não tem capoeira, né? Verdade. Ademir, mais alguma coisa? Não, da minha parte, ele me respondeu as duas que eu tinha dúvida. Muito bem. Tércio, vamos tocar uma musiquinha para a gente encerrar a nossa homenagem a todos os capoeiristas da nossa querida Cidade Azul e aqueles que estão acompanhando nosso programa em qualquer parte do planeta. Com o maior prazer, Nascimento, agradeço de coração, agradeço meus alunos, né? Agradeço o Lucas Calori que fez a matéria ontem no jornal, assim. Eu estava vindo lá do Espírito Santo, fui para lá dar uma oficina de berimbau, eu vi pela internet, mas fui ter noção da proporção da matéria hoje quando eu abri o jornal físico, né? E tava a minha foto lá, e aí eu lembro em 2005, quando eu estava na Unesp, eu falava assim, eu vou insistir até o último ano de faculdade. E aí hoje, eu estava vendo de manhã a foto, eu falei, foi meio que falar assim, eu terminei de ler e falei, cara, deu certo. Né? 21 anos depois deu certo. Então, obrigado, Lucas, de coração, cara, seu trabalho. Você é luz, cara. Você é luz porque eu já te falei isso em outros momentos. O que você fez pelos professores lá atrás, a sua matéria, ajudou a gente demais. E obrigado pelo carinho comigo nessa matéria ontem do Dia do Capoeirista. E eu vou cantar uma música aqui que eu gosto muito, que chama De Madeira Boa, que é do Mestre Mandola lá do Rio de Janeiro. Eu identifico muito com essa música. Quando fala que é de madeira boa, eu estou querendo dizer que é energia boa, energia positiva. Né? Então, se eu falar que a capoeira é madeira boa é a madeira que nem o cupim consegue comer. Tá bom? Obrigado, beleza. Nascimento, obrigado, Emílio, obrigado, Murilo. Obrigado a todos que estão ouvindo. Quem quiser entrar em contato para fazer aula com a gente é @Capoeira Rio Claro, ou então pelo WhatsApp 19 98198 5208. Mas segue a gente nas redes, @Capoeira Rio Claro, @Berimbatida, que é o canal que eu tenho no YouTube. E bora lá, que a capoeira, o berimbau vai tocar aqui pra vocês. É de madeira boa, pode confiar. É de madeira boa, pode confiar. Meu berimbau de madeira boa, pode confiar. O meu pandeiro é de madeira boa, pode confiar. Meu atabaque é de madeira boa, pode confiar. A capoeira é de madeira boa, pode confiar. Obrigado. Valeu, Tércio, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela sua batalha aí. E, com certeza, cada dia que você vem aqui, a gente sente o sucesso que vocês estão fazendo. Muito obrigado, viu? Valeu, obrigadão. Valeu.